Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor e também rogando pelo sermão ou pedir irmão Naran que esteja orando. Amado Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia, mais um domingo de culto, de adoração, de louvor. Queremos, nesse momento, consagrar os nossos corações, as nossas mentes, para que o Senhor possa estar falando através da palavra, do pregador, os corações possam estar abertos. Amém. E que a palavra do Senhor certamente possa cumprir o seu propósito. A vida do coração de cada um. Em nome de Jesus. Ensinando, esclarecendo, trazendo a unificação da verdade para cada um dos corações. É o que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar o último sermão. No último sermão eu falei sobre a missão do ministro é a proclamação e preservação do mistério. A missão do ministro é a proclamação e preservação do mistério. E sempre que falamos de mistério, sobretudo no Novo Testamento, significa evangelho. Aquilo que foi feito em Cristo Jesus. Aquilo que outrora estava oculto, mas que em Cristo se tornou revelado. E eu pontuei para os irmãos 4 grandes pontos que nós veríamos. Vimos 2, hoje iremos encerrar com os 2 últimos, que são menores. Então, certamente, o nosso sermão será um pouco menor, mas vamos completar essa parte de Colossenses, capítulo 1, 24, ao versículo 5 do capítulo 2. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, ao versículo 5 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Queridos, eu dividi
essas partes, pelo menos em 4 pontos. As 2 primeiras nós já vimos no último sermão. E o primeiro eu destaquei o custo do ministério. Falei que o sofrimento no ministério é inevitável. Paulo fala que ele sofria pela igreja, mas que o sofrimento não é necessariamente uma excludente para a alegria. Inclusive, uma vez que você se entrega ao seu ministério e por causa disso sofre, você tem uma certa alegria, porque está cumprindo a missão do Senhor, por mais que esteja sofrendo. Vimos também que o sofrimento de Paulo agora está provando a sua conversão. Outrora, ele era algoz dos cristãos, daqueles que pertenciam ao caminho. Ele aprisionava os cristãos. Agora ele está preso em Roma, sofrendo pelo evangelho. Então observe que houve uma mudança radical em Paulo. Vimos também que o sofrimento em favor da igreja é algo nobre, é algo grande, é algo que deve gerar em nós o impacto do privilégio de poder sofrer por Cristo Jesus. O próprio Paulo falou em Filipenses: a vocês foi dado não apenas o privilégio de serem salvos, mas de padecerem e de sofrerem por Cristo Jesus. Então esse é o custo do ministério. Mas a gente viu a mensagem do ministro. Qual é a mensagem do ministro? O ministro, ele tem uma mensagem. E que mensagem é essa? O evangelho. Ou aquilo que Paulo chama de o mistério. E vimos que se o ministro faz muitas coisas no ministério, mas é negligente com o mistério em não propagar o evangelho para a igreja, ele está falhando em seu ofício. Ele pode ser um bom administrador, ele pode ser carismático, todo mundo pode gostar dele, mas se ele é negligente, ou ele corrompe, ou ele falta com o mistério no ministério, ele está falhando, porque a sua incumbência é pregar o evangelho, que é o mistério revelado em Cristo Jesus. E por fim, para adentrarmos nos pontos de hoje, quero replicar aqui aos irmãos de maneira bem rápida as 10 características do mistério que nós vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Vimos que o mistério tem 10 características. O evangelho, portanto, tem 10 atributos discerníveis em Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Quais são esses atributos ou essas características? O evangelho tem Deus como a sua fonte. Colossenses 1, 25. Deus me deu. Não foi Paulo que inventou e nenhum dos apóstolos. Eles foram canais de revelação. Mas quem deu o evangelho à humanidade, à igreja, foi Deus. A sua fonte é Deus. Vimos que o evangelho é completo. A sua mensagem não precisa de adição. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Para que completasse a mensagem. Ou seja, nós entendemos que o mistério em Cristo Jesus, ele tem completude. Não é necessário acrescentar nada ao evangelho. Também vimos que o mistério ou a mensagem, o evangelho que Paulo estava pregando, que é de Cristo Jesus, foi revelado de maneira progressiva. No versículo 26 de Colossenses capítulo 1 fala: foi mantida em segredo por séculos e gerações. Pedro nos diz que os autores, que os profetas queriam entender o plano. É óbvio que eles entendiam vislumbres, sombras, mas a realidade só vem em Jesus. Nós entendemos que o mistério foi desencadeado em uma revelação progressiva. Outra característica do evangelho: a mensagem, o evangelho, pertence ao povo santo. Olha o que Paulo escreveu em Colossenses 1:26. Mas agora foi revelado ao povo santo. Quem é que é o portador? Quem é que é o dispenseiro do evangelho, da mensagem de Cristo Jesus? É a igreja. Nenhuma outra ONG, nenhum partido político vai pregar o evangelho, porque isso é destinado à igreja. Nós somos os portadores do evangelho de Cristo Jesus. Também vimos que a mensagem, ou o evangelho, ou o mistério, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Olha como Paulo vai adjetivar o evangelho. As riquezas gloriosas desse segredo, desse mistério.
Se você já tem o evangelho em sua vida, você já tem o ápice da existência humana. Nada pode superar isso. Por quê? Paulo falou que esse segredo tem riquezas gloriosas no versículo 27. Ainda vimos que a mensagem ela é inclusiva. No versículo 27, Paulo escreveu: desse segredo também são para vocês os gentios. Paulo não vai fazer uma acepção de grupos ou de pessoas para compartilhar o evangelho. Ele quer pregar o evangelho a todos. Preto ou branco, asiático ou europeu, pobre ou rico. Não importa. O evangelho quer cativar e foi dado a todos. Vimos também que o evangelho, aqui está um ponto importantíssimo para nós entendermos que é o evangelho. O evangelho é uma pessoa. Colossenses 1:27. Cristo está em vós. O evangelho não é um elaborado teológico. O evangelho não é uma tese. O evangelho é uma pessoa. Cristo está em vocês. A pessoa de Jesus Cristo está na igreja. Isso é muito importante porque nós entendemos que para estarmos numa relação correta com o mistério, com o evangelho, isso significa não apenas um assentimento intelectual, mas uma relação vital com o próprio Senhor do mistério, que é Jesus Cristo. Também vimos que a mensagem, o evangelho, o mistério, é o cumprimento das promessas messiânicas de Deus. Porque Cristo é o cumprimento das promessas messiânicas. Porque o próprio termo Cristo não é o nome de Jesus, é um título e significa Messias. A aspiração dos judeus de ter um Messias foi realizada em Cristo Jesus. E ele não veio para governar em Jerusalém num trono. Ele veio para governar da cruz, para morrer e ressuscitar e para salvar. Ele cumpre as expectativas messiânicas da antiga aliança. Penúltimo, nós vimos que a mensagem, o evangelho, é algo que habita em nós. Cristo está em vocês. Quando nós sairmos daqui hoje à noite, o evangelho não vai estar aqui. O evangelho vai estar onde? Parque Estoril, Cabo Frio, Campo Redondo, vai estar no Rio de Janeiro, vai estar em Arraial do Cabo, vai estar no Baixo Grande. Por quê? Porque o evangelho é carregado em nós, para que a glória de Deus seja irradiada onde nós estivermos. Na antiga aliança, a presença de Deus era simbolizada pela arca, e os sacerdotes deveriam carregar os levitas no ombro, apontando o carregar da presença de Deus. Hoje, de maneira simbólica falando, nós somos a arca. E nós carregamos, nós somos o templo, e Cristo está em nós. Cristo habita no seu povo. Por fim, a mensagem, o mistério, o evangelho assegura-nos um destino glorioso. Paulo encerra o versículo 27 falando: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O evangelho assegura-nos um destino glorioso. Todos que têm Cristo dentro de si, um dia verá Cristo voltando como ápice da história humana e estará para sempre debaixo da glória do Filho, participando do novo céu e da nova terra, da redição cósmica que ocorrerá, e nós estaremos para sempre com Cristo Jesus. Essas são as características do evangelho que a gente vê nesses 3 versículos, Colossenses capítulo 1, versículo 25, 26 e 27. Então nós vimos o custo do ministério, nós vimos a mensagem do ministro, agora nós vamos ver o propósito do ministério. Colossenses capítulo 1, versículo 28. O capítulo 2, do 1 ao 5, nós vamos usar como fundamentos para o versículo 28 do capítulo 1 e fundamentos para o versículo 29 do capítulo 1. Qual é o propósito do ministério? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, qual é o propósito do pastor aqui na igreja? Qual é o propósito do ministério do ministro? Para o que o pastor Mário foi chamado? Para o que eu ou qualquer outro pastor fomos chamados? Versículo 28, ele é claro.
ele é lúcido, ele é evidente. Observe comigo o que Paulo escreveu no versículo 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para, olha o propósito, apresentá-los maduros em Cristo. Qual é o propósito pastoral, então? Apresentar a igreja, apresentar o povo de Deus maduros. Maduros em quem ou em quê? Em Cristo. Meus irmãos, como é que eu posso aferir se eu estou executando bem o meu ofício, o meu ministério? Se eu percebo que a igreja de Cristo Jesus está caminhando em maturidade. E o que significa maturidade em Cristo? Conhecimento de Cristo e conformidade com o Cristo que a igreja conhece. Esse é o propósito pastoral, não é outro. O propósito pastoral não é entreter, não é encher ninguém de conhecimento simplesmente, não é, de alguma maneira, aliviar o sufoco emocional ou social que alguém passe, por mais que isso esteja imbuído na missão macro. Mas o objetivo final de todo ministro do mistério, do evangelho, é apresentar a igreja madura em Cristo. E madura em Cristo significa que a igreja vai cada vez mais conhecer o Cristo que ela serve, e em conhecendo o Cristo que ela serve, ela irá refletir mais o Cristo servindo a humanidade. Seja aqui na igreja, seja no local de trabalho, seja na família. Conhecer a Cristo para que possamos encarnar mais a Cristo onde nós estivermos. Esse é o propósito do pastor, meus irmãos. Como é que a igreja deve avaliar o ministério pastoral? Esse pastor, de alguma maneira, está orbitando, gravitacionando, está agindo em torno de Cristo para apresentar Cristo à igreja, para que a igreja se pareça mais com Cristo. Então ele está trabalhando bem, está exercendo bem o seu ofício e a sua função. Meus irmãos, quanto ao conhecimento, Paulo fala da maturidade em Cristo, e a gente precisa entender que essa maturidade tem a ver com o conhecimento de Cristo e com a imitação de Cristo. A cruz não é apenas a fonte da salvação, mas é a forma como a salvação opera em nós. Nós devemos ter uma vida cruciforme, para usar a palavra de um teólogo chamado Michael Gorman. Cruciforme. Qual é o estilo da vida do cristão? Cruciformidade. Então a cruz é a fonte, mas também é o nosso destino. A cruz dá a dádiva da vida, mas é também a forma como nós devemos nos portar, como devemos falar, como devemos ver, como devemos agir. Se o que eu falo, se o que eu ajo, se o que eu assisto, se o que eu falo não tem formato de cruz, não deve sair da minha vida. Porque a cruz é o perdão pela qual nós devemos viver e imitar o Cristo. Então nós vamos desmembrar aqui rapidamente maturidade quanto ao conhecimento e maturidade quanto à vida, quanto a imitar Jesus. Observe que Paulo fala, como é que o pastor faz com que a igreja caminhe em maturidade? Versículo 28, portanto, proclamamos a Cristo. Pensa, não é só isso, pastor? Mas Cristo, meus irmãos, é aquele a quem habita todos os tesouros da sabedoria. O Richard Baxter, que foi considerado o maior pastor da época puritana, disse o seguinte: pregue Cristo para o povo, e você terá pregado ou entregado tudo o que você pode entregar para o povo. E é isso mesmo. Como é que o ministro faz com que o povo caminhe em maturidade? Proclamamos a Cristo. Proclamar é o ato, é o meio, é o instrumento. É isso pela qual eu estou fazendo agora. Mas qual é o conteúdo? Qual é o objetivo? Qual é a substância do proclamar? Não é apenas termos um tempo separado para ouvir uma palestra, é para ouvir alguém falando de Cristo. E é possível que pessoas, inclusive, estejam dominicalmente ouvindo algo, mas que não estejam ouvindo Cristo. E aí, tanto a igreja quanto o ministro estarão capengando em suas missões. Porque Paulo fala que ele tem um objetivo: proclamamos. Ele usa no plural aqui. Provavelmente se referindo a Timóteo, a pastor Epáfras, que pregou lá em Colossos e fundou a igreja de Colossos.
A régua para o ministro é proclamar a Cristo. E esse é o maior ofício de qualquer ministro. Independente da cultura, do local, do tempo, ele precisa proclamar a Cristo. E é possível, meus irmãos, que inclusive pessoas estejam expondo, lendo o texto bíblico, mas não fazendo o link, ou não mostrando como as narrativas e tudo na Bíblia apontam para Jesus. É possível, meus irmãos, por exemplo, deixa eu ser mais didático aqui agora, para os irmãos entenderem. É possível que muitas pessoas saiam da igreja sabendo a história de Sansão, sabendo a história de Abraão, sabendo a história de alguns juízes, de algum profeta. Inclusive, são histórias que arrebatam a gente, a nossa imaginação, nos cativam. Mas todas essas micro-histórias existem e estão escritas com um objetivo. E qual é o objetivo? Apontar a Cristo. Se eu tiro Cristo como esse ponto a qual todas as outras histórias convergem, eu vou ser um bom narrador, um bom atuante de palco. Talvez muitas pessoas vão sair com lições de morais, mas vai sair sem o Evangelho. Porque o Evangelho é Cristo, não é Sansão. O Evangelho é Cristo, não é Abraão. O Evangelho é Cristo, não é Moisés. O Evangelho é Cristo e não é, inclusive, o apóstolo Paulo. Tudo isso está em torno de Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos, de maneira muito consciente e coerente, apontar para Cristo em todas as histórias bíblicas. E como é que Paulo proclama Cristo? Ele usa um modo negativo e um modo positivo. Observe o seguinte: advertindo, ponto negativo. Ensinando, ponto positivo. Advertindo a todos e ensinando a cada um. Advertindo porque tem um aspecto negativo, porque aqui é um momento em que Paulo chama as pessoas a atenção. E por que Paulo precisa advertir? Os irmãos lembram da introdução lá em Colossos? Existia uma heresia que misturava helenismo, que misturava judaísmo e que misturava um monte de outra coisa que nós chamamos de proto-gnosticismo. O gnosticismo dizia que a salvação vinha por um conhecimento que ninguém tinha e apenas os iniciados tinham. E eles faziam uma mistura de várias religiões. E nesse caldo existiu aquilo que nós chamamos de heresia colossense. E aí Paulo precisa, então, advertir. Advertir para que a igreja não ouça outros rumores. Advertir para que a igreja não ouça outros profetas, outros apóstolos. Advertir para que a igreja não ouça alguns pregadores no YouTube, que é a nossa realidade hoje. Para que tenha cuidado com os recortes de Instagram. Advertindo a igreja para que olhe para Cristo. E se qualquer pastor, professor, profeta, apóstolo, bispo, papa, fale algo que não seja de Cristo, deve ser advertido a não ouvir. E por que Paulo diverte todos a ouvirem para Cristo? Porque, meus irmãos, o diabo ataca a igreja de duas maneiras: perseguição e engano. Perseguição e engano. A perseguição não é algo tão vigente no Brasil, mas engano. Sabe como o diabo pode atacar a igreja? Fazendo um seminário e assumindo um púlpito. E esse pastor sendo um liberal. Então observe que o diabo às vezes não vai querer matar a igreja de maneira externa, mas vai querer solapar o fundamento da igreja de maneira interna. E aí ele se encarna em alguns profetas do nosso dia. E aí ele entra no coração de algumas pessoas que amam dinheiro, que fazem politicagem, que não têm coragem de confrontar o pecado da cultura ou o pecado da igreja. E aí ele se infiltra. Paulo fala para ter cuidado, porque os colossenses, novamente eu repito, não estão negando Cristo. Eles estão acrescentando coisa a Cristo. Entende? Se os irmãos ouvirem Caio Fábio no YouTube, vocês vão ouvir ele falar Cristo toda hora. Mas é Cristo que ele prega? Se os irmãos forem ver de René Kivitz, os irmãos vão ouvir falar Cristo Jesus toda hora. Mas será que é Cristo que ele prega? Então, observe o seguinte. É necessário nós entendermos que não basta ter o nome Batista,
Não basta ter o nome Jesus. Qual é o corpo doutrinal? É coerente à sua vida, às suas ideias, à sua confluência. A sua teologia é coerente, está submisso a Cristo Jesus. Por isso, Paulo precisa advertir. Olha o versículo 4 do capítulo 2. Leia com muita atenção o versículo 4. Eu lhes digo isso. Isso aqui é um pronome relativo. O que o pronome está fazendo? Está retomando algo. O que ele está retomando? Eu lhe digo isso. O que é isso aqui? O versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que em Cristo tem todos os tesouros. Eu estou dizendo isso. Versículo 3. Para o quê? Para que ninguém nos engane com argumentos bem elaborados ou elementos persuasivos. Meus irmãos, talvez a gente seja enganado sem a gente se dar conta. Quantos de nós aqui nunca passou pela experiência de depois do sermão falar assim, rapaz, eu pensava errado? Quem aqui, meus irmãos? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem aqui? É lógico que esse pensar errado nem sempre é heresia, às vezes é questão denominacional mesmo. Mas a questão é, pessoas bem intencionadas, que chegam com capa boas na igreja, pode estar incutindo engano, mentira. E Paulo está precavendo a igreja. Eu digo isso para olhar para Cristo, para que vocês não sejam enganados. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com essa artimanha do diabo, do engano. Ele é sorrateiro. E a nossa mente pode estar viciada, pode estar crendo numa mentira. E uma das maneiras que Deus usa para nos livrar do engano, eu sei que ler a Bíblia pessoalmente é muito importante, mas Deus fala que Ele levanta pastores e mestres para apresentar o povo maduro a Cristo. Efésios capítulo 4. É aquela pessoa que Deus derrama dom. Todo mundo lê a Bíblia, mas já viu quando a gente lê a Bíblia e fala, rapaz, parece que eu nunca li isso. Como é que... É dom, meus irmãos, é dádiva do Espírito. É o Espírito Santo. Deus escolheu a igreja como instrumento de revelação da exposição bíblica. E é nessa comunhão que a gente descobre que a gente está errado. E eu vou usar a palavra do Charles na quinta-feira. Se você me mostrar que estou errado, eu vou te agradecer. É isso mesmo. Meu irmão, sempre pensei errado. Obrigado por me revelar a verdade. Graças a Deus por isso. Fruto do Espírito na sua vida. Bênção de Deus. Fomos desenganados agora. Então, é importante nós entendermos que Paulo está precavendo a igreja de uma queda para não acrescentar nada a Cristo. E, de maneira positiva, ensinando. Versículo 28 ainda. Advertindo a todos e ensinando a cada um. Observe, a todos e a cada um. Parece que Paulo tem aqui uma função pública, talvez no culto, mas também privada. Quando a gente conversa, quando o ministro, quando o pastor conversa pessoalmente com cada pessoa, ele procura formar Cristo na igreja e em cada um de seus membros, ensinando de maneira positiva. E aqui, meus irmãos, está algo que deve pesar muito sobre a vida de cada ministro. O ministro precisa gastar tempo, planejar, investir dinheiro, investir neurônios para poder cada vez mais transmitir as verdades do Evangelho para o seu povo. Agora em casal próprio aqui, meus irmãos, às vezes para falar 40 minutos, gasta-se 40 horas. Mas isso não é para aplauso não, isso é dever do pastor. Observe que Paulo está falando assim, não é só advertir, não é só, olha só, advertir, eu vou observar um mal que está próximo e vou combater. Tá, mas a igreja vai ser só reativa? Nós vamos só reagir ao mal? Nós precisamos ser propositivos. Agora é ensinar, é expor o texto, é trazer teologia para a igreja. Observe que Paulo está escrevendo uma carta altamente densa. Para quem ler? Para a igreja ler. Isso aqui não é matéria exclusiva para seminário. Paulo quer que a igreja leia Colossenses 1. E que a gente acha, nossa, esse texto aí é muito sublime, é muito denso. E é denso mesmo, mas é para a igreja. Para você entender que Cristo é o primogênito de toda a criação. Para você entender que sem Ele nada do que foi teria sido feito. Para você entender que Cristo é o Quírios, o Senhor, e não César. E isso, meus irmãos, custa neurônio, custa tempo,
Custa dinheiro. Paulo entende que nós precisamos ensinar de maneira propositiva. E é interessante quando Paulo se encontra com os presbíteros em Éfeso, salvo engano, ele fala que falou para eles todos os conselhos de Deus. Paulo não foi parcial com a verdade. O que dava para ele ensinar, ele ensinava. E nós precisamos resgatar um ministério que seja propositivo e que tenha a intenção e a execução de transmitir. Meus irmãos, estou falando aqui de arrotar conhecimento, verborragia, mas o pastor precisa ter essa intenção e essa propositura de transmitir à igreja a glória de Cristo. E como é que se transmite a glória de Cristo? Conhecendo o próprio Cristo. Conhecendo o próprio Cristo. Versículo 3 que nós já lemos. Colossenses 2:3. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Meus irmãos, conhecendo a Cristo, os colossenses não teriam mais nada a conhecer com os grupos gnósticos. Quanto mais a igreja se apaixonar por Jesus, quanto mais o seu coração for caloroso por Jesus Cristo, quanto mais a sua mente pensar em Cristo Jesus, quando vir grupos, seitas, heresias, pessoas com filosofias vão falar com você, olha, Maria José descobriu algo novo. Não precisa não, já tenho Cristo. Cristo é suficiente. Quando alguém bater na sua mesa, posso falar para você de tal, de alguém? Não, já tenho Cristo, Cristo é suficiente. Porque nele estão ocultos, escondidos. E eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 5. Esse texto é muito fenomenal, porque Paulo parece que tem uma reminiscência do Provérbios aqui. Parece que há uma memória de Salomão nele aqui. Quando Paulo fala que em Cristo estão ocultos tesouros do conhecimento e da sabedoria, se estão ocultos, se estão escondidos, o que nós precisamos fazer? Cavar, tá certo? Mas em Cristo se revela todo o conhecimento e toda a sabedoria. E olha só a linguagem de Provérbios. Provérbios 2, do 1 ao 5. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Sabedoria e entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Olha o versículo 4. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Versículo 4 fala para nós buscarmos como tesouros ocultos. Sabe o que significa? Que toda aquela sapiência de Salomão, todo aquele conhecimento distribuído no Antigo Testamento se encontra em Cristo Jesus. Quem busca sabedoria de verdade, quem quer conhecer a verdade vai chegar em Jesus. Jesus falou isso. Quem quer conhecer a verdade, quem quer conhecer o Pai vai chegar a Ele. Em Cristo se cumpre-se em Provérbios. Quer conhecer a sabedoria? Quer ter conhecimento para viver? Busque Cristo, porque nele se revela todo o tesouro da sabedoria. Meus irmãos, agora quanto à vida. Colossenses 2:2. Aqui eu serei bem breve. Colossenses 2:2. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Encorajados e unidos. Por quê? Fortes laços de amor. A fé cristã, meu irmão, é uma fé encarnacional. O que significa encarnacional? Uma fé que encarna, que materializa. Nós cremos nos Deus que se encarnou. E se encarnou em amor. Se a nossa fé em Jesus não produz em nós o amor bíblico, o amor real, está tendo algum erro. Ou a gente não crê de verdade, ou por mais que a gente tenha crido, a carne ainda está operando na nossa vida. E a gente precisa crucificar ela com as nossas paixões, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2. E como é que nós vamos medir a maturidade da igreja? Como Paulo fala que o papel do ministro é apresentar os crentes maduros em Cristo. Conhecendo a Cristo, mas agora quanto à vida? Como é que a gente sabe que Kleber está imitando a Jesus? Como é que a gente sabe que a irmã Neto está imitando Jesus? A irmã Lecilda, o irmão Evandro. Como é que a gente sabe que eu estou amando Jesus? Amando uns aos outros. Meus irmãos, nós já vimos que a virtude por excelência do cristianismo é o amor. Ficam 3. A fé, a esperança e o amor. Porém, o amor de todos é maior.
Jesus falou que o mundo lá fora vai conhecer a igreja e os seus discípulos porque nós amamos uns aos outros. É como se a igreja hoje aqui fosse um microcosmo, uma micro-realidade do céu. O mundo lá fora é egoísta, é odioso, não se amam, as relações são por conveniências. Aí quando entrar alguém aqui na igreja, eles precisam perceber uma órbita diferente, um espírito diferente, uma virtude diferente, onde um serve cada um ao outro, em amor. Paulo entende que o conhecimento de Cristo Jesus vai gerar na igreja um laço de amor. Meus irmãos, como é que nós temos amado os nossos irmãos? Esse irmão que está do seu lado, que eu estou vendo aqui, como é que você tem amado ele? Você tem laço com o seu irmão? Você se sente atraído à igreja? Você se sente atraído ao culto, ao juntamento? Se esse pendor de me ajuntar com a igreja está morrendo, tem alguma coisa errada. Paulo fala que há laços de amor naqueles que conhecem Cristo, porque quem conhece Cristo, que é o cabeça, vai amar o corpo. O domingo à noite, o domingo pela manhã, a quinta à noite, ou quando nós nos reunirmos, deve ser um motivo de alegria. Eu vou ajustar minha agenda para estar lá. Eu não vou reclamar, poxa, mas hoje tinha um futebol. Poxa, mas hoje tinha um filme. Muito pelo contrário. Isso aqui não é um incômodo. Isso aqui não é, poxa, eu vou abrir mão de algo. Não, eu abro mão de tudo para estar aqui. O laço de amor. Quem conhece Cristo vai amar Cristo. Quem ama Cristo vai amar o seu corpo. O ajuntamento. Isso deve mexer com a bússola do nosso coração, com a nossa agenda, com os nossos propósitos, com as nossas intenções, com os nossos planejamentos. Nós precisamos amar a igreja de Cristo Jesus. Nós precisamos amar uns aos outros. E como é que a gente ama um ao outro? Sendo fiel à igreja, não difamando a igreja, priorizando os cultos públicos, sendo tolerante com crianças chorando dentro de igreja, amando o choro de criança na igreja, amando os deficientes, amando quem não tem dinheiro para dar para quem não pode ser dizimista, amando qualquer pessoa de outra etnia, de sotaque que você odeia, porque na igreja não deve existir isso, regionalismo, nacionalismo. Porque em Cristo, que é o cabeça da igreja, nós vamos para Cristo. Quando vamos para Cristo, voltamos ao próximo em amor. Inclusive, meus irmãos, amar flamenguista. Inclusive, amar flamenguista. Meus irmãos, quando a gente olha para Cristo, não tem como não olhar para vocês e não me sentir um de vocês. A ceia do Senhor, mensalmente celebrada, porque nos aponta essa realidade. Uma realidade que é supra-individual. E a gente precisa falar do conceito de corpo, porque nós vivemos uma época altamente individual. Onde o culto é apenas um momento na minha individualidade. Mas ser membro significa eu pertenço a um corpo e eu tenho compromisso com esse corpo. Precisamos resgatar o conceito de membresia. Quando nós faltamos ao culto de maneira injustificada, eu estou fazendo mal ao meu irmão, eu estou falando para eles, olha, culto não é importante. Quando eu não respeito a imagem de um irmão, quando eu não respeito a imagem de um irmão, eu estou ferindo a mim mesmo, porque eu sou parte desse corpo. Meus irmãos, como a gente come aqui, né, aquele nervinho aqui, aquela pele aqui, parece que isso aqui é tão distante do meu cérebro, mas dá um piquezinho diferente. Rapaz, você vê que esse negócio pertence a mim. Ah, eu não queria não, mas um trezinho enjoado que dói. Aí você põe a mão na água e queima. Por mais pequenininho, insignificante que a gente possa se sentir no corpo de Cristo, você é importante. E a igreja precisa amar os fracos. E os fracos precisam buscar a igreja. Em amor. Em amor. O irmão fraco chegou para você e falou assim, olha, tá difícil, estou pecando, estou errado, estou desanimado. Você se lasque. Meu irmão, para alguém chegar a esse ponto, de chegar e confessar e pedir ajuda, ore para essa pessoa e falar assim, suba nas minhas costas que eu te levo para a igreja.
Para pessoas nessa condição, tá, gente? Igreja nenhuma que é obrigado para pegar na maca de quem não quer vir e trazer. Também é outro erro. Mas observe que Paulo fala o seguinte: a maturidade em Cristo vai levar você a conhecer a Cristo e amar o seu corpo. É isso que Paulo está falando. O ministro tem esse dever. Mas, irmão, eu estou batendo muito nisso porque, assim, às vezes, nós podemos desviar tanta função pastoral, achar que o pastor é tanta coisa, mas isso é o máximo. Isso é o máximo que o pastor pode fazer. Todas as coisas são consequências ou menores. Todas as outras coisas. O ministro, então, precisa ter a ideia de fazer isso na igreja. Levar a igreja a conhecer a Cristo e amar o seu corpo em laços de amor. Último ponto, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29. O esforço do ministro. Nós vimos o custo do ministério, a mensagem, nós vimos o custo do ministério, a mensagem do ministro, nós vimos o propósito do ministério e agora vamos ver o esforço do ministro. Versículo 29, Paulo falando o seguinte: por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Hoje, o título de apóstolo dá muito glamour. Mas você não vê apóstolos indo aos ribeirinhos, ganhando pouco, na cadeia. Inclusive que Paulo fala que Deus escolheu fazer dos apóstolos o lixo do mundo, a escória do mundo. Parece que Deus escolheu assim: eu vou escolher pessoas para sofrer, e esses serão os eleitos, os 12. Esses vão sofrer. Paulo fala isso em Corinto. E ele em Gálatas, trago no corpo as marcas. Hoje o termo é de pompa. Mas aqui, olha o que Paulo fala: trabalho e luto com tanto esforço. Para quê, meus irmãos? Para apresentar Cristo à igreja. E ele está preso em Roma, sua primeira prisão, sua primeira cadeia. Ele está preso em Roma. Por quê? Por amar a igreja. Não existe ministro comprometido com o amadurecimento do povo sem muito suor. Não existe, meus irmãos. Não existe. Ministro que não esteja matriculado na escola dos carecas, de queimar neurônio, perder cabelinho, não existe. Tô brincando, tá, gente? Lógico, tem ministro que não vai... Vamos entender a analogia, né? Brincadeira. Muito mal, eu sou péssimo para isso, né? Mas enfim. Não tem como, meus irmãos. Eu não consigo, por exemplo, com pouco tempo de ministério que eu tenho, entender um ministro que não sinta peso do ministério nas suas costas. E ensinar e enlabutar para revelar Cristo à igreja. E quando Paulo fala que ele luta e sofre, olha o versículo 2. Colossenses 2, versículo 1. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e do que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Olha as lutas que ele está sofrendo por igreja que ele não conhece. E eu falei sobre amar a igreja. Que igreja que eu falei? Igreja local. Mas agora nós precisamos nos alimentar da igreja universal. Deixa eu usar um termo aqui, da igreja católica. O que significa católica? Universal. Aquela igreja que está espalhada em todo o mundo. Meus irmãos, nós devemos amar nossa igreja local e amar sermos batistas. Mas nós precisamos entender que o corpo de Cristo não é batista. O corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Paulo não conhece essa igreja, ele não fundou essa igreja, ele está longe deles e está amando, gente, ele está preso e está dando um tempinho, dando um jeito para escrever. Mesmo preso, passando necessidade, está ali escrevendo para Colossos. Nós devemos amar a igreja lá em Burkina Faso, e por isso a gente adotou uma família em Burkina Faso, sem a gente nunca ver a igreja lá. Vimos seus representantes, mas nós precisamos entender e padecer com eles, porque nós fazemos parte de uma igreja universal e global. Nós não devemos ser denominacionalistas.
Inclusive, no nosso aniversário, nós vamos ouvir um pastor presbiteriano no sábado e um pastor congregacional no domingo. Pregando sobre o quê? Sobre o credo apostólico. E foi intencional, meus irmãos, para a gente ver que aquilo que é núcleo rígido na igreja, todas as igrejas protestantes evangélicas assumem. Todas. A gente precisa entender e se abrir mais para o conceito de igreja universal, mundial, católica. Esses nomes não pegam bem, né? Mundial, católica, universal, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. A igreja geral, o corpo de Cristo. Paulo nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos amar aqueles que nunca vimos. Amar aqueles que nunca vimos. Meus irmãos, como que Paulo luta pela igreja? Ouvindo o pastor da igreja. Epáfras foi lá e ele tirou um tempo para ouvir o pastor da igreja. Está escrevendo uma carta para a igreja que não conhece. Mas se tem uma coisa que é certo que ele faz na sua luta é orando pela igreja. Porque ele usa o mesmo termo em Colossenses 4,12. Quando ele fala que o pastor da igreja está batalhando, está guerreando em oração pela igreja. Colossenses 4,12. Epáfras está lutando, batalhando, guerreando pela igreja em oração. Como é que um pastor luta pela igreja? Orando pela igreja. Como é que cada um de nós podemos lutar pela igreja? Amando a igreja, dando prioridade aos cultos na igreja, mas se você não pode estar no culto da igreja, Senhor, eu não posso estar lá, mas abençoe o pastor que vai estar lá pregando, abençoe quem vai estar lá na frente, orando pela igreja. Nós precisamos desenvolver o hábito e o compromisso de orar pela nossa igreja local, mas também pela igreja mundial. Esses dias eu estava orando pela queda do governo na Coreia do Norte. Qual é o meu grande objetivo? É pela política em si? Não. É pela igreja de Cristo Jesus. Não conheço, nunca vi alguém de lá, mas já vimos um missionário que já pisou lá. Mas a gente precisa sentir, meus irmãos. Hebreus fala, sofrendo com aqueles que sofrem. Se sentir preso como aqueles que estão encarcerados. E nós precisamos, meus irmãos, ter esse conceito de igreja universal. E aí Paulo, no versículo 29, agora voltando, diz o seguinte: por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Meus irmãos, a gente é salvo e o ministério é pela graça. Eu não mereço estar aqui. E nem os irmãos. Nós somos dos times dos que não merecem. Que time bonito, né? Mas é bonito pela graça de Cristo Jesus. Mas observe o seguinte: ser salvo pela graça, ou ser ministro pela graça, não significa ficar de braços cruzados. Paulo ele é ministro e salvo pela graça, mas ele trabalhou e lutou com muito esforço. Graça é oposto a mérito, mas não a discipulado, mas não a disciplina, mas não a esforço. Tudo que eu faço não me dá mérito. Mas pela graça de Cristo Jesus, eu sou constrangido a me esforçar ao máximo, quer publicamente, quer privadamente, para servir a igreja de Cristo Jesus. Esforço, meus irmãos. Preparar sermão dá um baita de esforço. Eu já falei aqui para a igreja, acho que foi na quinta, que às vezes quando eu estou lutando com o texto, o que eu faço? Dando aqui um segredinho dos irmãos. Eu estou pregando Colossenses e de repente eu parei, vou pregar outro sermão. É porque eu estou lutando com o texto ainda não estou resolvido. E aí eu pego um outro sermão, prego, e até me resolver com o texto. Porque a gente luta com o texto, mas é difícil, às vezes é difícil. Às vezes tem um terminho ali que você fica assim, meu Deus, que isso? Como eu vou encaixar isso? Ministro de Cristo Jesus precisa se esforçar. Mas aqui eu preciso fazer aplicação para a igreja, né? Porque aqui Paulo tem se voltado muito para a ideia do ministro, do ministério. Meus irmãos, se esforcem. Se esforcem para amar Cristo Jesus e a igreja. Se esforcem para ser o melhor para a sua igreja. Seja financeiramente, seja no tempo, seja na oração, seja na presença, seja na amizade com os membros, seja chamando outro membro da igreja para ir tomar um café, para conversar, para correr, para jogar bola. Se esforcem. Mas, olha que Paulo, para encerrar, Paulo ele é muito interessante, né? Ele sabe usar muitas palavras. Na dependência de seu poder que atua em mim. Final do versículo, olha só, por isso eu trabalho e luto com tanto esforço. Graça não é antítese ou não é oposto a mérito. Aliás, graça é oposto a mérito, mas não é a esforço.
na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo fala assim, eu estou me doando. Mas quem recebe a glória e o holofote ali? Deus. Porque ele sabe que não é ele, mas é Deus nele. Meus irmãos, observe que o pastor ou o ministro, ele não cai somente quando deixa de fazer as coisas do ministério. O pastor não cai somente quando deixa de fazer as coisas do ministério, mas quando faz muito pelo ministério, sem depender do Senhor e de sua graça, e estribado em seu próprio conhecimento. Quem relaxou, quem negligenciou, caiu no ministério. Mas até quem faz muito, se não faz na dependência do poder de Deus, também caiu no ministério. É fazer muito, mas sempre dependendo. É dependendo e por isso fazendo e não cruzar os braços. Encerro esse sermão, meus irmãos, dizendo o seguinte. No versículo 5 do capítulo 2, Paulo escreveu o seguinte: pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. A igreja de Colossos estava passando por um momento de falsa profecia perto deles. Mas é possível que a igreja ainda não tenha aderido a falso ensino. E Paulo fala que se alegra porque ele ouviu de Epáfras que a igreja estava andando bem, mas estava correndo risco. Ou seja, o ministro, nesse caso, como eu sou pastor titular, eu preciso estar atento aos problemas externos. Aquilo que está batendo na porta, sabe? Que está quase entrando na igreja. E eu preciso rechaçar isso. Epáfras viu que Colossos estava tendo uma heresia e foi lá falar com Paulo. Não, a igreja está andando bem, mas tem esse perigo que está batendo a porta. Então, é um papel do pastor fazer essa exegese cultural e ideológica e fechar a porta para isso. Mas Paulo reconhece que a igreja está andando bem. E nós estamos cercados de falsas teologias, de falsos pastores, mas a gente precisa reconhecer que a igreja está andando bem. O que Paulo nos ensina? Um homem chamado Wink, no comentário de Douglas Moo, disse o seguinte: a epístola é uma vacina contra a heresia e não um antibiótico para os que já estão contaminados. Paulo está dando uma vacina para proteger os colossenses de abraçarem o gnosticismo. Quando eu estava ensinando ética aqui na igreja na quinta-feira, um dia eu estava conversando com o Naran, né? Falei assim, Naran, por que ensinar ética para a igreja? Assunto filosófico, dilemas éticos, fazer ou não fazer aquilo, a questão de mentir para salvar uma vida, desobediência civil, para que isso, né? Mas, eu falei assim, meu irmão, estava conversando com ele, né? É necessário formar o povo em tempo de paz. Porque quando a guerra bater as portas, quando começar... A guerra que eu falo aqui pode ser política, pode ser ideológica, pode ser teológica. Quando bater, a igreja fala assim, não, isso aqui eu já estou vacinado. Eu já estou tranquilo. Por isso que Paulo e o autor hebreu falam assim, eu quero muito alimentar vocês com alimento substancial. Não é só o leite. Por quê? Por que Paulo está desenvolvendo essa densa teologia da cristológica? Porque quando os gnósticos bater na porta, a igreja vai ter subsídio. Eu não quero isso, porque eu conheço o meu Redentor. Estou afeiçoado a Ele e dele eu não largo. E quando chegar dilema, e quando chegar problema, e quando chegar falsas ideias, a igreja está vacinada contra os problemas da vida. E aqui, meus irmãos, agora para cair com um ponto muito agradável, e eu encerro. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. Qual é a maior alegria de um pastor? Qual é a maior alegria de um pastor, meus irmãos? Que a igreja caminhe na verdade e que ame o Cristo acima de tudo, inclusive acima do pastor. Estava conversando com a irmã Simone, Edna. Nós vamos entrar agora na teologia batista, né, na eclesiologia. Mas antes disso eu dei teologia geral.
E quais foram as últimas questões que eu dei para elas antes de nós entrarmos na doutrina da igreja? Qual é o fundamento último da igreja? É o pastor ou é a Bíblia? É a Bíblia. Qual é o fundamento? É o que a igreja diz ou é a Bíblia? É a Bíblia. E o que significa? Se eu me desviar da Bíblia, vocês vão continuar me ouvindo? Não. E se essa igreja se apostatar da Bíblia, o que vocês vão fazer? Vão ficar com a Bíblia. Muito bem. Meus irmãos, a maior alegria de um pastor é ver que o seu rebanho e que o seu povo está entendendo e caminhando na Bíblia. E entender e caminhar a Bíblia é amar cada vez mais Cristo Jesus. É isso. Eu encerro com um versículo. 3 João, versículo 4. Pode projetar, então nós vamos ler junto e encerrar o sermão dessa noite. Não há alegria maior, meus irmãos, do que ver a igreja entendendo o Evangelho. E de ver isso afetando a nossa vida. Sabe quando alguém chega assim, pastor, eu não praticava isso não, mas de tanto você falar, eu estou praticando. Olha, eu estava pensando em desistir da igreja, mas agora eu estou voltando a amar a igreja. Olha, eu estava não acreditando mais na recuperação do meu filho, mas agora eu volto a recuperar. Olha, eu estava em casamento a um pique, mas agora eu amo de novo meu cônjuge. Olha, eu não amava mais Jesus e agora eu estou amando Jesus. Ver o evangelho sendo incutido na vida das pessoas. E tudo isso para a glória de Cristo Jesus. Tudo isso para... Essa é a maior alegria do pastor, meus irmãos. Vamos ler junto? Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Essa é a maior alegria de um pastor. Por isso que Paulo está aqui exultante e alegre, porque a igreja dos Colossos estava amando a Cristo Jesus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Olha que bônus em 10:9. Vamos orar? Coloque-se de pé. Quinta-feira temos a teologia da oração. Se você puder, meus irmãos, participe. A gente tem orado, tem estudado acerca da oração. Domingo de manhã nós temos nosso café da comunhão. Se você puder, participe. Venha se alimentar da palavra, venha se alimentar de um pãozinho que o irmão trouxe. Vamos ter assembleia. Participe. Saiba da vida da igreja, da deliberação da igreja. E domingo à noite, se Deus permitir, nós vamos ter o culto e continuar aí com a carta, com a permissão do Senhor, em Colossenses. Vamos orar. Pai amado, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas por meio da comunhão. O Senhor tem feito, Deus, pulsar em nosso coração a alegria de pertencermos ao Senhor e uns aos outros. Abre os nossos olhos, Deus, para a riqueza, para a beleza. Deus, para o quanto a igreja é enriquecedora em nossas vidas. Eu não seria eu sem a igreja na minha vida. E Deus, como nós podemos entender o quanto o Senhor usa o seu corpo para ministrar as nossas vidas. O Senhor instituiu a igreja. E nos ajude a valorizá-la, a amá-la, a tê-la em grande consideração, a trabalhar em favor da sua beleza, da sua santidade, da sua pureza. Ajude-nos, Deus, a amarmos uns aos outros. Mas nós só teremos essa força e essa condição, assim como Paulo ensinou aos Colossenses, se nós olharmos para Cristo Jesus. É tanta beleza, é tanto fulgor, é tanta glória, é tanta graça no Cristo, que nós não podemos viver de outra maneira, senão amando aquilo que o Senhor ama. E o Senhor se entregou pela sua igreja. Que essa igreja, Deus, possa sair daqui hoje à noite, pensando na igreja, pensando nos irmãos, orando, colocando, Deus, a igreja em estima e em consideração. Pedimos, Deus, o poder do Teu Santo Espírito, porque sem Ele, assim como Paulo falou, na dependência do Senhor, é que nós nos esforçamos e fazemos as coisas para o Teu reino. Pedimos para que o Teu Santo Espírito nos capacite a darmos bom testemunho amanhã, na segunda-feira, para os nossos vizinhos, para os nossos patrões, para os nossos subalternos, para aquele cliente e aquele passageiro que entrar no carro. Nos ajude, Deus, a exalarmos o perfume de Cristo Jesus.
e que o teu nome seja glorificado no baixo grande e onde essa igreja pisar, porque Cristo está em nós. Que possamos ter o temor e a santa reverência e saber que nós carregamos o Cristo que nos salvou e que é o nosso Senhor por onde nós andamos. Perdoe, Deus, os nossos pecados, são muitos. Perdoe-nos. E santifica-nos, Deus, para que o nome de Cristo Jesus seja cada vez mais aperfeiçoado em nós. Que o teu sangue nos purifique e que possamos viver de maneira que o Senhor se alegre. Em nome de Cristo Jesus. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, o auxílio, a presença e o consolo do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para o todo sempre, por onde estivermos. Amém. A igreja pode se assentar e com orações silenciosas encerramos o culto dessa noite.